Olá, esse é o canal Rimas e Químicas. Um pouco de rima, poesia, literatura e também química, história da alquimia, bioquímica, química ambiental, química analítica, orgânica e inorgânica. E hoje vamos falar sobre o fósforo. Hoje vamos falar sobre o fósforo, o ciclo biogeoquímico do fósforo. E as formas alotrópicas principais, que é o fósforo branco, descoberto por Ranimbrand, e o fósforo vermelho. O ciclo do fósforo e a presença do fósforo na natureza se dá na forma principalmente de fosfatos. Fosfato é um íon, né? E aí fica fácil se eu já sei o que é um íon, né? Aí eu sei o que é um íon fosfato, PO4 3-. Se eu não sei ainda o que é um íon, a gente vai entendendo melhor. Um íon é um átomo ou um conjunto de átomos que formam uma estrutura única e tem carga elétrica definida, né? E aí vão formar esses íons, vão formar cristais iônicos, né? Que são sólidos cristalinos, ou eles vão estar presentes na forma diluída em água, como é o caso dos oceanos, que tem íon sódio, que é Na+, íon potássio, que é K+, certo? Íon cloreto, que é Cl-, tá certo? Íon iodeto, que é iodeto vem do iodo, né? O átomo de iodo negativo, né? Com carga elétrica negativa, né? I-, certo? E o fosfato, ele é PO4 3-. É um íon negativo, de carga elétrica negativa, né? Que aí também tem outros nomes. Quando um íon tem carga elétrica negativa é um ânion. Quando tem carga elétrica positiva é um cátion, que é um outro assunto. Vamos ficar no ciclo biogeoquímico do fósforo. O fósforo, ele está presente nessa forma de fosfato, PO4 3-, seja na forma de rochas, né? Combinado às vezes com sódio, às vezes com potássio, às vezes com outros minerais, outros elementos químicos, né? Podem formar rochas, né? Em certas situações, fosfato de cálcio, por exemplo, pode aparecer na natureza, fosfato de cálcio, ou ele pode estar diluído em água, certo? Num rio, num lago ou nos oceanos, uma certa quantidade de fosfato. Então, o ciclo biogeoquímico do fósforo ele vai se dar entre o solo, né, que a gente chama conceitualmente de litosfera, né? Tem a atmosfera, que é o ar, que não vai entrar o ciclo do fósforo na atmosfera, não tem. Tem no solo, que é a litosfera, e tem na água, que é a hidrosfera, né? Então tem a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. A hidrosfera é oceanos, rios, lagos, onde o fósforo vai estar na sua forma ionizada, né? Dissociada, PO4 3-. E quando está na forma do solo, muitas vezes na forma rochosa. E quando é um solo, o solo de uma floresta, por exemplo, ele já vai estar misturado com a umidade do solo, então já vai ser encontrado na forma de fosfato iônico, né, dissociado, como alguns outros íons também que servem de nutrientes para as plantas. Então, o fósforo encontrado principalmente na forma de fosfato, ele vai estar no solo, nas rochas, e vai sofrer erosão. As rochas de fosfato, elas vão sempre sofrer algum tipo de erosão, como qualquer rocha, qualquer mineral, como o granito. Das rochas, das montanhas, vão sofrer erosão por chuva, erosão por vento, erosão quando uma rocha no litoral, né, que sofre a ação das ondas do mar, vai sofrer erosão, e tudo isso vai fazer uma quantidade de fosfato ir para as águas, né?
E isso vai manter uma concentração de fosfato nas águas, certo? Esse fosfato ele vai servir de adubo para as plantas, ele vai estar presente, diluído com a água vai arrastar esse fosfato para vários territórios diferentes, onde esse fosfato vai servir como nutriente para as plantas, seja plantas aquáticas ou plantas terrestres. Todo esse alimento de fosfato. Algas também se alimentam de fosfato. E aí esse fosfato ele vai ser usado pelo biológico das plantas, e depois vai ser, quando as plantas servem de alimentação para animais herbívoros ou onívoros, a presença do fósforo, né, vai servir para esses seres vivos poderem elaborar algumas moléculas necessárias, né? Como por exemplo o DNA. O DNA vai ter a presença de fósforo, né? Vai ter a presença nos nucleotídeos do DNA e os nucleotídeos do RNA, ali vai ter fósforo. Aí você pega também o ATP, né? Que é a reserva de energia das células, né? Esse ATP é adenosina trifosfato, porque tem 3 fosfatos, formam uma cadeia de fosfatos junto com oxigênio, átomos de fósforo e átomos de oxigênio, né? Você tem 3 fosfatos e aí está armazenando energia para as células. Quando ele é usado, ele quebra um desses fosfatos, né? Que é trifosfato, quebra um deles e fica difosfato, adenosina difosfato, que é capaz de absorver energia para virar de novo trifosfato, e aí essa energia é quebrada, é liberada e vira de novo de fosfato, e essa é a movimentação de energia dentro das células, né? Inclusive nas mitocôndrias, né? Que são responsáveis pela respiração celular. Muito bem. Então, DNA e RNA tem fósforo, a adenosina trifosfato, com certeza tem fósforo, já está no nome. E a membrana celular, as células, né, tem uma membrana. Essa membrana é uma cadeia de carbono, uma cadeia longa, né, são ácidos carboxílicos de cadeia longa, né, são ácidos orgânicos, né, feitos de carbono a gente chama de ácidos carboxílicos, que tem a sua estrutura bem definida. E podem formar um tipo de molécula que chama fosfolipídio, né? Porque os ácidos graxos, ácidos orgânicos de cadeia longa, eles formam os óleos, as gorduras, que são os lipídios, né? Então os ácidos graxos de cadeia longa vão formar os lipídios. Quando junto com o fósforo é um fosfolipídio, e o fosfolipídio é o que faz a membrana celular, é a molécula da membrana celular, certo? E dentro da célula vai ter água, bastante água, e fora você pode ter a presença do sangue, a presença dos fluidos corporais, e nesse sentido a membrana celular é o que dá a forma, porque justamente ela não se mistura com água. Nada aquoso, ela é hidrofóbica. A membrana celular, que é fosfolipídio, ela é hidrofóbica, ela rejeita a água, ela repele a água e por isso ela serve de membrana. Ela separa a água internamente da célula, que vai fazer funcionar as organelas, e a água externa, seja o sangue ou seja qualquer outro fluido corporal. Isso é a presença do fósforo nos organismos vivos. Também na forma dos ossos, né, na composição dos ossos e outras funções orgânicas também. E depois que esse ser vivo morre, seja uma planta, um animal, uma bactéria, uma alga que se alimenta de fósforo, às vezes um protozoário que talvez possa se alimentar de fósforo, algum específico, um fungo, qualquer ser vivo que se alimente de fósforo e ele morre, o corpo vai se decompor e a decomposição desse corpo vai levar de volta o fósforo para o solo ou para a água, onde for. E o fósforo vai fazer esse ciclo, né, entre a água e o solo.
Então no solo ele sofre erosão, vai para a água, e da água ele pode se sedimentar também. Quando volta esse fósforo está na água, ele pode formar sedimentos, e esse sedimento forma uma camada de solo, né? Que volta o fósforo para a forma sólida, sólida, ou um solo, né, umidificado, próprio para o crescimento de plantas, ou rocha, né? Não necessariamente uma rocha que sirva para o crescimento de plantas. Então esse é o ciclo do fósforo, certo? Esse é o ciclo do fósforo. O ciclo do fósforo, quando você tem hoje em dia o uso de adubos, né, industriais, o principal é NPK, que é a presença de nitrogênio, fósforo e potássio, que são os principais nutrientes das plantas. Esse adubo NPK, ele vai para o solo. Se pelo processo das chuvas ou qualquer tipo de erosão, esse adubo for arrastado por um leito de água, ou leito de um rio, para a água de um lago, você pode ver o processo acontecer de eutrofização, que são bactérias e algas que se alimentam desse adubo, que é fósforo, se reproduzem rapidamente, né? Formam como se fosse uma espécie de lodo por causa dessa reprodução rápida, e principalmente as algas, isso fica visível na água. Elas, com esse aumento da população de algas e bactérias por causa do fósforo, faz com que essas algas e bactérias consumam oxigênio com muita rapidez e diminui a presença de oxigênio naquela água, que pode provocar a morte dos peixes e de outros seres vivos, além dos peixes, crustáceos, moluscos, ostras, enfim, ostras são moluscos, né? E outros animais que precisam daquele oxigênio na água, né? Então, você pode ter, a partir da eutrofização, um processo de morte desses seres vivos e de, na verdade, um processo que é uma poluição, é uma forma de poluição. A partir desse excesso de adubo, que aumenta a quantidade de algas e bactérias, que consomem oxigênio, diminui a quantidade de oxigênio e morre aqueles seres vivos daquele ecossistema, né, que fazem parte. E além disso, né, como estamos falando do fósforo, justamente por causa do nosso último vídeo sobre Ranenbrand, né? Ranenbrand, o alquimista que descobriu o fósforo. Então esse vídeo é sobre fósforo e 2 assuntos em um. Ranenbrand descobre o fósforo, ele descobre uma variedade que é o fósforo branco, né? Só que o fósforo branco ele descobriu numa mistura e ele sintetizou a partir da urina, né? A partir da urina que tem lá a presença de fósforo, uma quantidade de fósforo. Quando ele conseguia isolar o fósforo, ele conseguiu o fósforo branco, principalmente, certo? E uma capacidade de fosforescência, né? De brilhar no escuro, né? O fósforo capaz de absorver luz e brilhar, depois de absorver essa luz, brilhar no escuro, certo? Só que o fósforo branco, além de brilhar, ele também tem uma característica de ser inflamável, né? Quando uma forma mais pura, e inflamável em qualquer condição, né? Em qualquer atrito, qualquer fornecimento de energia, esse fósforo ele pega fogo. Diferente da sua outra variedade, que é o fósforo vermelho. O fósforo branco é uma molécula com 4 fósforos. Uma molécula com 4 fósforos, certo? Que forma uma espécie de tetraedro, né? Cada átomo fazendo 3 ligações com os outros em volta. A outra variedade é o fósforo vermelho, que é PN. A molécula não tem 4 fósforos, é infinitos fósforos, como é a variedade alotrópica da grafite e do diamante no caso do carbono. A grafite é uma grande cadeia de carbonos sem fim, e o diamante também, cada um com a sua estrutura. Isso falando do carbono. Quando eu falo do fósforo, o fósforo vermelho
ele tem um fósforo, um átomo de fósforo ligado no outro e não tem fim, certo? Ele forma toda uma estrutura única, né? Essas são as variedades do fósforo, tá? Então, o principal nosso é o ciclo biogeoquímico, mas também o fósforo, descoberto por Ranenbrand, e as suas características alotrópicas. Eu agradeço você que assistiu esse vídeo e um abraço. Vamos estudar o fósforo, vamos estudar mais química.